Está falando com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, isso leva um tempo. E aí, voltando por quê, né? Nos medos, no ego, na insegurança, porque muitas vezes o artista, quando ele começa a se expor, ele começa a demonstrar, e aí ele precisa sustentar uma personalidade. E quem está do lado de cada câmera e que não acessa aquele artista, ele também vai fazendo uma identificação com aquilo que ele quer. O artista não é aquilo. Entendi. Muitas vezes não é exatamente, só que a pessoa se identifica. E a pessoa muitas vezes acredita que o artista tem que manter aquela personalidade o tempo todo. Então, quando você encontra alguém, um artista na rua, aquele artista nunca te viu, mas ele é íntimo de um fã, por exemplo. O fã tem foto, o fã sabe tudo da vida, sabe se casou, se não casou, quem é pai, quem é mãe, estuda e acompanha a vida do artista, e que é muito legal, ele se identificou. Só que existem também as doenças e as neuroses de todos, não só do artista, como do fã, de quem trabalha com as pessoas, né? E aí ele começa a identificar, enquanto é na rua, ele acha que ele é íntimo do artista. Ele chama pelo nome, ele quer um abraço, ele quer um beijo. E a pessoa, ela nunca viu. E, de repente, está entre um avião e outro, está sem dormir, está cansado, está querendo... Está esgotado emocionalmente por conta do trabalho. A gente sabe que a estrada esgota demais, né? Às vezes está sem voltar para casa e dormir na própria cama há 20 dias, 30 dias. Só que aquele fã é a primeira vez que ele está vendo. E ele tem uma emoção, ele chora, ele se arrepia, ele quer um abraço, ele quer um carinho. E o artista não consegue entregar. E aí a gente vê que começam os haters, começa aquele ataque. E para mim a insegurança do artista vem daí. Porque ele quer agradar aquelas pessoas. E não consegue, E ele não consegue em todo momento. Porque ele é um ser humano. E você acha que talvez o artista aceitasse desde o início que ele é um ser humano e que ele é falho e que ele nem sempre vai conseguir agradar todo mundo, ele sofreria menos? Sofreria. Mas para isso a pessoa precisa viver também. E aí vem o autoconhecimento. Ele entender que primeiro passo, a gente costuma brincar, é se perdoar. Primeiro passo é entender que eu não vou estar bem sempre. Imagina alguém que está no palco todo final de semana. Em algum momento você tem uma dor de cabeça. Em algum momento você não vai dar o seu melhor. Faleceu alguém que você ama. Em algum momento, o ser humano tem toda uma vida. Tem um pai, tem uma mãe, tem um nascedouro, tem uma história. O artista nasceu ali. Ele nasceu de um desejo daquele ser humano. Então, ele não tem um histórico. Ele tem que ir ali entregar aquela música, entregar aquela arte. Só que o ser humano que sustenta esse artista, onde ele fica? Entendi. Doideira mesmo. E muitas vezes as pessoas distorcem isso, não conseguem aceitar. Uma das coisas que me chama muita atenção é quando o artista ele não usa o próprio nome. Isso também me chama atenção, inclusive me incomoda um pouco. E a pessoa começa a se... Porque ela tá começando a realmente vestir a máscara. Ela veste... Inconscientemente, assim, isso me incomoda profundamente quando o artista se chama na terceira pessoa, fala a fulana e, tipo, ela é a própria pessoa, né? Exato. É como eu falar, não, é que a Ana Paula, tu falando de mim. E às vezes nem é o próprio nome, né? É um apelido ou um nome artístico. Uma vez eu conversei com um artista e eu chamei pelo nome dele, não pelo nome artístico. E ele olhou para mim como se eu não estivesse falando com ele. Ele não reconhecia mais o próprio nome. Isso é muito grave. Sim. Porque você perde a sua personalidade, assume a personalidade do artista, e o artista é aquele que tem que atender a todos o tempo todo, que tem que cumprir aquela função. É diferente de um médico. O médico ele tem o nome dele, ele trabalha o dia inteiro, ele atende pessoas, mas ele tem o nome dele. E tem vida privada, ele fecha a porta. De um professor, de pessoas que não estão nesse lugar. Às vezes, os parentes adotam o sobrenome do artista, começam também a chamam viver... pelo nome artístico. Chamam, o pai e a mãe não chamam mais pelo nome que eles batizaram, passam a chamar pelo o nome artístico. E aí eu percebo que a pessoa fica completamente perdida ali. Quem eu sou? E aí no final começa a autossabotagem. Ele começa a sabotar, não o ser humano, ele começa a sabotar o artista que levou exatamente onde ele queria chegar, aonde o humano queria chegar, o ser humano dele. E aí ele começa a sabotar aquele artista para ele se recuperar. E aí começam todas as angústias e as neuroses a virem à tona. Porque ele começa a evitar pegar um avião, porque ele vai chegar naquele palco onde ele não quer mais que aquela persona surja. Entendi. Só que esse caminho todo ele não entende. Ele só sabe que lá na ponta ele não tem.